E vamos iniciar a nossa leitura do dia do desafio de leitura da Bíblia. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seus pais. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. E os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está defronte de Siquém. E estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém, Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então, descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e Aser tinha Manassés a Bet-Seã e suas vilas, e Ibleá e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e suas vilas, e os habitantes de Tanak e suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puseram expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram aos filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à sua casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas.
Ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. Porque expulsará os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e a demarquem, segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi Laão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trarei a mim aqui descrita, para que eu lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e demarcaram em 7 partes as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhe lançou em sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote Adar, ao pé do monte que está do lado do sul, de Bet-Horon, de baixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Imon, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus para o sul. E então desce a En-Rogel e vai desde o norte e chega
Ain Semes, e dali a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emek-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemarim e Betel. E Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beirote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpel, e Tarala, e Zelá, e Elef, e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Sebá e Moladá, e Azar-Sual e Balá e Azem, e Autolade e Betu e Ormá, e Siclag e Bet-Marcabote, e Azar-Suzã, e Bet-Labeote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. E Aim, e Rimon, e Eter, e Azã, 4 cidades e suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades até Balat-ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente, Amarala, e vai até Dabesete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao termo de Quislot-Tabor, sai a Deberate e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gat-Efer, em Et-Gazim, chegando a Rimon, Meteor, que vai até Neá. E rodando-a passa o termo para o norte, a Anatom, chegando ao vale de Ifitael, e Catate, e Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Gisrel, e Quesulote e Sunem. E a Faraim, e Sion, e Anarate, e Rabite, e Quision, e Ebes. E Remete, e Enganim, e Sazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias.
E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate, e Ali, e Betem, e Exaf, e Elamalec, e Amade, e Missal. E chega ao Carmelo para o ocidente e a Sior-Libnate. E volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Roebe, e Amon, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então, torna este termo a Rosa, para terminar no mar a região de Axibe. E Umá, e Afec, e Reuebe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon em Zanim, e Adames Negeb, e Jabnel até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente, a Asnot Tabor, e dali passa a Coque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Ser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zidim, Zer, e Amat, e Racat, e Kineret, e Adama, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor. E Quedes, Edrei, e En-Azor, e Iron, e Migdal-El, Orem, e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos tribos dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança, Sora e Estaol e Irsemes, e Salabim e Ajulã e Itla, e Elon e Timna e Ecrom, e Eutec e Gibeton e Baalate, e Jeude e Beni-Beraque e Gat-Rimon, e Mejarcom e Rancom com o seu defronte de Jafo. Saiu também, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo qual subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram de Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança ao segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe dera a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue,
E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não o entregarão na tua mão, homicida, porquanto não feriu a seu próprio com intenção, e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde feriu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, que é Hebron, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até se apresentar diante da congregação. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso, os filhos de Israel deram os levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte para a família dos coatitas e aos filhos de Arão, ao sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerso couberam por sorte das famílias da tribo de Zacar e da tribo de Asser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e aos seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo do filho de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, Líbina e os seus arrebaldes, Jatire e os seus arrebaldes, e Estemoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Jutá e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e o seu arrebalde, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes,
Anatote e os seus arrebaldes, e Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrebaldes, e Quibzaim e os seus arrebaldes, e Bet-Horon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec e os seus arrebaldes, e Gibeton e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Manassés, Tanaque e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para a família dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrebaldes. E aos filhos de Gerson das famílias dos levitas deram da meia tribo de Manassés Golã, cidade do refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrebaldes, e Bet-Terá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Zacar, Quizion e os seus arrebaldes, Deberate e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal e seus arrebaldes, Abdon e seus arrebaldes, Eucate e seus arrebaldes, e Reobe e seus arrebaldes. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade do refúgio do homicida, na Galileia, e os seus arrebaldes. E Amot-Dor e os seus arrebaldes. E Cartã e seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Merari aos demais levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquneão e os seus arrebaldes, Cartã e os seus arrebaldes, Dimna e os seus arrebaldes, Naalau e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrebaldes, Jazã e os seus arrebaldes, Quedimote e os seus arrebaldes, e Mefate e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade do refúgio do homicida, e Gileade e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, Esbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada uma com seus arrebaldes em redor delas. Assim, estavam todas estas cidades. Desta maneira, deu ao Senhor Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. E assim, finalizamos a leitura do dia.